Então hoje vamos falar sobre os alimentos que bloqueiam a queima de gordura. Fiquem até ao final porque vão ficar surpreendidos com alguns alimentos. Antes de começar, eu quero informar-vos que já muita gente aderiu e que eu criei um plano online de emagrecimento onde pode perder peso de forma rápida e eficaz e, sobretudo, quero prevenir que volte a ganhar. E pode eliminar até 5 a 8 quilos em apenas um mês e conseguir continuar a perder até atingir o objetivo, até atingir o peso ideal. E este plano é muito importante eu explicar-vos isto, que funciona de uma forma evolutiva, ou seja, vai avançar até chegar a um certo ponto em que deixa de estar em dieta e passa a ter um estilo de vida. E pode escolher entre comer várias vezes ao dia ou fazer jejum intermitente. Foi criado com esse propósito. Se para si for mais fácil comer mais quantidade, mas menos vezes por dia, pode saltar diretamente para o jejum intermitente. Sendo que é mais fácil comer várias vezes por dia, pode também seguir assim o plano. São dois caminhos que conduzem ao mesmo destino: emagrecer, que é isso que eu quero que aconteça consigo, manter-se no peso ideal e melhorar a sua saúde. É um plano 100% online, com aulas e informação em vídeo e PDF e algumas aulas online, alguns diretos comigo só para quem adquiriu o curso, para sobretudo o esclarecimento de dúvidas. Neste plano vai poder optar por comer várias vezes por dia ou pelo jejum intermitente, abdicar dos alimentos que mais gosta, nem passar fome, não vai desistir a meio. O emagrecimento é rápido e constante, sem voltar a recuperar o peso eliminado. Existirá também o dia da asneira, tem também receitas fáceis, receitas saborosas, truques e dicas para continuar a emagrecer e não voltar a engordar, explicação também dos suplementos e produtos naturais que ajudam a emagrecer e muito mais. Então, todo o plano está pensado de uma forma muito fácil. Inclusive, eu criei um menu semanal para cada uma das fases, com receitas. Então, se tiver interesse em adquirir este plano, se quer realmente perder peso, envie-me uma mensagem privada e enviar-lhe toda a informação sobre este plano de emagrecimento 100% online, em PDF, em vídeo e com aulas de esclarecimento de dúvidas online comigo. Então vamos ao tema de hoje: alimentos que bloqueiam a queima de gordura. Tecnicamente tem o nome de lipólise. A principal hormona responsável por ganhar peso é a insulina. Okay? A principal função da insulina nas células de gordura é estimular o armazenamento de gordura, por um lado, e, por outro lado, inibir a mobilização das gorduras, a lipólise, o que se chama comumente de queimar gordura. É a utilização da gordura como fonte de energia. A insulina não só promove o armazenamento de gordura, mas também inibe a degradação, a tal queima de gordura, a tal capacidade de utilizar a gordura como fonte de energia. Então, alimentos que estimulem a produção de insulina vão dificultar o emagrecimento, porque vão bloquear a queima da gordura, que vão bloquear a lipólise, vão bloquear esse mecanismo que é natural em nós de converter a gordura e utilizá-la como fonte de energia. E, para além disso, também os alimentos que estimulam a produção de insulina promovem o armazenamento de gordura. É por esta razão que os diabéticos, sobretudo insulinodependentes, mas também pessoas que não são diabéticas, mas têm resistência à insulina, resistência insulínica, têm tendência para ter excesso de peso. E devo-vos dizer que hoje em dia, e eu percebo-me nas consultas, porque nas consultas eu faço exames específicos para perceber a causa do excesso de peso, faço a termografia, que basicamente é um termómetro gigante e que mede a temperatura dos órgãos e dá para ver se existe alguma disfunção. Outro exame é o eletrointersticial scan, que também dá para ver alguns problemas que as pessoas têm. E também a avaliação de parâmetros corporais.
E devo-vos dizer que a resistência à insulina, mesmo pessoas que não são diabéticas, é a causa número 1 do excesso de peso. E hoje em dia há imensa gente com resistência à insulina. Se tem excesso de peso, se tem o abdômen dilatado, excesso de gordura abdominal, provavelmente tem realmente esta questão da resistência insulínica e é uma questão que tem que ser resolvida. Hoje vamos falar dos alimentos que mais estimulam a produção de insulina. Obviamente que vou excluir desde já o açúcar e aqueles diretamente relacionados com o açúcar, como gomas, como chocolate, porque esses basicamente são açúcar puro, mas também há outros que estão encapuçados, digamos assim. São açúcares camuflados, digamos assim. Não parecem açúcar, mas são açúcar. E o primeiro do qual eu vou falar é um dos que realmente mais custa eliminar da alimentação, que é o pão. No plano que eu faço, eu digo às pessoas que estão muito habituadas a comer pão para não eliminarem de um dia para o outro, mas é preciso perceber que podem reduzir, diminuir o consumo de pão e de farinhas no geral. Porquê? Porque o pão é constituído essencialmente por farinha, integral ou não. As farinhas são compostas por amido, que basicamente é açúcar, que vai, como eu expliquei atrás, aumentar a produção de insulina e, consequentemente, dificultar a lipólise ou a perda de peso ou a queima de gordura. Por exemplo, pessoas que estão a fazer jejum intermitente e que quebram o jejum com pão estão a estragar o processo todo, porque naquele preciso momento em que comem o pão, a quantidade de açúcar na corrente sanguínea vai aumentar de tal maneira, a produção de insulina vai aumentar também para baixar essa glicose, que é um mecanismo que funciona proporcionalmente. O açúcar não pode estar muito alto na corrente sanguínea. E a insulina, em traços gerais, é a hormona responsável por baixar o açúcar. Então, quando consumimos alimentos muito ricos em açúcar, tem que entrar a insulina para o baixar. E então, quando se está a fazer jejum, estamos a promover uma perda de gordura mais rápida. Estamos a promover a capacidade do organismo de ir à gordura de reserva e utilizá-la como fonte de energia. Então, quando quebramos o jejum com pão, há um pico enorme de açúcar, seguido de um pico de insulina, e claro, a insulina vai provocar, vai bloquear o emagrecimento. Outro problema do pão é no pós-treino. Comer pão no pós-treino também faz com que aumente rapidamente a glicose e, consequentemente, a insulina. Perguntam-me muitas vezes se o pão integral é melhor do que o pão branco. De facto, é uma questão complexa. De facto, o pão integral tem uma carga glicémica ligeiramente mais baixa, o que faz com que a insulina não seja disparada de uma maneira tão rápida, mas os integrais são ricos em lectinas. E as lectinas é um antinutriente que causam danos intestinais e que produzem inflamação a nível intestinal. Eu, como trabalho muito com patologias, como doenças autoimunes, colite, doença de Crohn, gastrites, até doenças osteoarticulares, como artrite reumatoide, problemas do fígado, muitas vezes tenho que mexer na alimentação, na estrutura alimentar. E claro, estes alimentos que eu sei que vão inflamar rapidamente quer o organismo, quer o intestino, eu tenho que, de certa maneira, controlar a ingestão. Toda a história da humanidade, é muito importante perceber isto, se baseou no refinamento dos cereais. Ou seja, os cereais refinados eram para os ricos e os não refinados integrais eram para uma classe mais pobre. Então fica difícil dizer
qual é que é melhor, se o integral ou não integral. O que é certo é que os cereais, no geral, não são bons para a nossa alimentação. Mesmo alguns que agora estão na moda, mas sobretudo o trigo, o centeio, a cevada, a espelta, que está muito na moda, o camute, realmente nós não estamos biologicamente muito preparados para os cereais. Outro alimento que bloqueia a queima de gordura são os sumos de fruta. Seja o sumo de fruta natural ou processado. Mesmo sumo de laranja, maçã, abacaxi, não ajudam a emagrecer e muitas vezes bloqueiam a queima de gordura. A maior parte dos sumos são constituídos por hidratos de carbono, sobretudo açúcar, sacarose, que é o açúcar branco. Então, não existem sumos que fazem emagrecer, nem tampouco sumos detox. Ok? Isso não existe. Todos os sumos fazem, por serem ricos em açúcar, fazem com que haja um aumento da insulina. Comer fruta é diferente, ok? Digamos que a frutose na fruta é uma bênção e os sumos de fruta são um veneno. Porquê? Porque na fruta existe a fibra, que podemos imaginar como se fosse uma caixa de madeira e lá dentro está o açúcar. E nós, com a trituração, não conseguimos partir essas fibras todas, então grande parte do açúcar sai, é eliminado, não é absorvido. Quando metemos a varinha mágica, quando metemos a trituradora, partimos essas fibras todas e passa a haver um alimento muito rico em açúcar que vai disparar a insulina. Sumos detox, esqueçam, nenhum sumo é detox. Mais ainda porque a frutose, que é o açúcar das frutas e sobretudo os sumos de fruta, é metabolizado no fígado. Então há muita gente a sofrer de fígado gordo, cetose hepática, por conta do excesso de frutose, que não está só nos sumos de fruta, obviamente nem na fruta, mas também é adicionada a muitos alimentos sob a forma de xarope de milho, HFCS, enfim, vem com muitos nomes. Amido também. Então, pode comer a fruta, deve comer a fruta, mas evitar os sumos de fruta. Café descafeinado ou infusões com açúcar é para retirar completamente da alimentação. O açúcar na corrente sanguínea, como eu expliquei inicialmente, vai estimular a insulina e a insulina vai bloquear a perda de peso, a queima da gordura. Eventualmente pode-se usar um adoçante natural, como por exemplo o stevia, mas é muito importante a desabituação do paladar doce. Muita gente é viciada nos doces, sobretudo pelo paladar, pelo hábito de consumir alimentos doces. Então começarem a cortar é uma boa maneira de se desabituarem dos alimentos doces. Okay? Outro alimento que eu queria falar que são as barrinhas de cereais. Grãos integrais, barrinhas integrais, dá a sensação que são saudáveis, mas realmente não são. Muitas vezes são enriquecidos com açúcar, são muito ricos em açúcar, e são cereais, são constituídos por amido, que vão gerar picos de glicose e, consequentemente, picos de insulina. Quero-vos falar ainda da tapioca, que está muito na moda e que também é um amido, e ainda do açaí. Há muita gente a comer o açaí, aquilo normalmente, nos sítios que eu tenho visto, não a fruta, obviamente, o açaí preparado é cheio de açúcar. Então as pessoas pensam que estão a comer saudável e, na verdade, não estão. Ainda sobre as barrinhas de proteína. Ok, muitas estão cheias de açúcares e de adoçantes. E muitas vezes estamos por um lado, a controlar a ingestão de açúcar, porque os adoçantes não são açúcar, mas por outro lado estamos a ingerir imensos tóxicos no nosso organismo, e esta toxicidade excessiva vai fazer com que não se consiga emagrecer de uma maneira tão fácil.
E já sabe também, há estudos que já dizem isto, que os adoçantes também estimulam a produção de insulina. Portanto, muito cuidado com os adoçantes. Então era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Convido-vos a fazerem o meu curso de perda de peso online. Fantástico, resultados fantásticos. Já há aqui várias pessoas a colocarem os seus comentários e eu agradeço. Um plano 100% online, aulas de informação em vídeo e PDF e algumas aulas online em direto exclusivas para quem adquiriu o plano de emagrecimento. Então, se estiver interessado, é só enviar-me uma mensagem privada. Muito obrigado por terem assistido. Até breve. Beijinhos e abraços para todos. Muito obrigado.